mais uma oportunidade especial que a gente tem de se reunir e celebrar. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre a vida de Lahiri Mahashaya. Várias pessoas já devem ter escutado sobre ele na autobiografia e aqui na CRIA, mas nesse último ano a nossa família da CRIA aumentou muito. Então, muitas pessoas talvez só tenham ouvido o nome dele e não conheçam muito sobre a história dele. E os mestres falam que sempre quando essas datas especiais, sempre quando a gente reflete sobre esses mestres, a gente recebe as bênçãos deles. Então, amanhã, dia 26, é Mahasamadhi de Lahiri Mahashaya. Mahasamadhi é o dia da partida final. Depois, dia 30, é o nascimento. Ele partiu 26 e nasceu dia 30. A gente tem que morrer antes ou nascer primeiro? O que a gente faz antes? Nasce ou morre? Não sabe? Morre. Para a gente poder nascer, a gente tem que morrer. Para a gente poder nascer para a divindade, para a pureza, para a espiritualidade, a nossa individualidade tem que morrer. Então, Lahiri Mahashaya, mesmo sem palavra nenhuma, só pelo exemplo do nascimento e da partida dele já diz muita coisa. Faça um esforço para diminuir seu ego, diminuir sua arrogância, sua consciência corporal, sua individualidade. E essa morte vai ser automaticamente o seu renascimento. Várias pessoas já fizeram essa pergunta nas nossas sessões de perguntas e respostas. Por que a Kriya Yoga ou por que a meditação não é difundida ou quase que não acontece em locais mais pobres, em subúrbios ou por essa população mais simples? E é uma observação interessante, porque se a gente olhar, realmente isso não é tão comum nesses locais e com esse público mais simples. Mas será que isso é uma direção da Kriya? Será que isso é um direcionamento da yoga, que yoga ou meditação ou a Kriya só pode ser praticada por um público diferenciado ou alguma classe social específica? E a resposta é não. Isso é uma ignorância. Se a gente para pensar, se eu falo para vocês, pensem num modelo de uma pessoa que eu falo para vocês, pratica yoga. Naturalmente, a gente vai pensar numa pessoa com corpo esbelto, malhada, talvez com umas roupas de yoga, ou usando algumas coisas que remetem à Índia, ou você vai pensar numa academia de yoga estilosa. Mas será que só isso é yoga? Será que só isso é meditação? Então, não é que o caminho da meditação é voltado só para um público ou só para alguma classe social, mas a sociedade rotulou yoga e meditação como sendo esse negócio só estiloso. Não tem problema nenhum de praticar em academia, de usar roupas para yoga, mas não é só isso que é yoga. Yoga é união, meditação é união. Então não existe para essa pessoa ou para aquela pessoa. Se você respira e se você tem alma, e se você ainda não sabe o que você é alma, yoga é para você, meditação é para você. Então, sim, existe uma distorção, talvez, do que seja yoga e meditação. E se isso se tornou de alguma maneira e de alguma forma elitizado ou diferenciado, é por pura ignorância. Mas isso não pode durar muito tempo. Porque isso é para todos. Nosso querido Lahiri Mahashaya profetizou e visionou, desde aquela época, de que em algum momento da criação, todas as pessoas estarão praticando meditação. Todas as pessoas.
Então, isso não é de domínio de alguém, ou de posse de alguém, mas é para todos. E por que eu estou falando isso, dessa pergunta que me veio agora na cabeça? Porque quando a gente tem essa perspectiva de um modelo ideal, ou de alguém que, essa pessoa tem estilo de yoga ou de meditação, a gente pensa talvez nessa pessoa magra, nessa pessoa fit para fazer essas posturas, ou alguém que é mais sossegado, ou pensa em meditação, talvez no monge que mora no monastério. Mas se a gente começar a pensar no nosso mestre Lahiri Mahasaya, será que ele tinha algum modelo ideal, algum exemplo, algum biotipo ou algum estilo de praticar de meditação e yoga? Vocês estão aqui no Ashram, olha para a foto dele, vocês todos podem perceber? Barrigudinho, sem nenhuma roupa estilosa de yoga, nenhuma academia, imerso no divino. Qual era a classe social dele? Qual era o poder aquisitivo dele? Será que ele tinha bastante dinheiro para ir pagar sessões de yoga, para ir... Não. A vida dele era extremamente simples, extrema, e não só simples, apertada, dificuldades financeiras terríveis. 3 empregos. E os 3 ainda não davam. Imerso no divino. Então, uma palavra que me veio quando eu estava pensando um pouco nele hoje e ontem antes de chegar aqui no Ashram, era desmitificar. Yoga e meditação se tornaram um mito. Tem um ideal do que é, mas esse ideal é distorcido. Esse acesso à meditação e à yoga não é para só uma parcela. Então, Lahiri Mahasaya foi escolhido de uma maneira especial, de uma maneira assertiva por Babaji, para mostrar isso. Não se atenham ao seu estado social, não se atenham ao seu estado civil, não se atenham à sua condição financeira, não se atenham à sua condição do seu corpo, seu gênero. Isso tudo é só uma casca. Você veio para realizar Deus, você veio para descobrir o seu tesouro. E isso é o que Lahiri Mahasaya veio, nessa forma, nesse estilo que ele vivia, para mostrar. Não existe barreira, não existe nada que possa impedir. E isso é para todos. Ele nunca teve uma organização. Ele nunca fez nada oficial de palestras ou de eventos. Nessa informalidade, nessa normalidade, ele foi o difusor da Kriya Yoga dos tempos modernos, que começou em 1861. Então é lindo isso. Você poderia estar andando num trem nos dias de hoje, ou num ônibus, e se deparar com Lahiri. E você nem ia perceber que é um grande yogi. Você ia ver um gorduchinho lá, com umas roupas extremamente simples, naquele ônibus apertado, indo trabalhar para lá e para cá, mestre realizado. Então, como eu posso rotular alguém e falar essa pessoa ou aquela pessoa? Esses olhos não podem ver. Isso é só preconceito, isso é só ignorância. Então, ele veio para remover rótulos e para mostrar que é para todos. E para mostrar o caminho. E a vida dele inteira foi essa demonstração. De que é interno, não externo. Quase sem sair de casa e durante o dia fazendo todas as obrigações, todas as responsabilidades que Deus designou para ele e que o destino trouxe para ele. Trabalhava, cuidava da família, cuidava da esposa, dava aulas, cuidava dos filhos, tinha que correr atrás para apagar os incêndios dos problemas. Mas qual a diferença? Imerso em Deus. Tem uma pergunta que chegou aqui, depois no final a gente
vai dar um tempo para responder todas as perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, pode fazer. Então, ele trouxe a cria para os tempos modernos. Eu sei que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar um pouco, mas eu sei também que tem muitas pessoas novas. Então, Lahiri Mahasaya teve uma vida difícil desde o começo. Ele nasceu numa família muito religiosa e espiritual, mas era uma família já com certas dificuldades financeiras, sociais. E ele tinha muita conexão com a mãe dele. Só que a mãe dele partiu quando ele tinha 5 anos de idade. E aí o pai dele teve que mudar, então eles mudaram de cidade várias vezes. Ele teve muita instabilidade. Mas ele tinha uma bagagem espiritual que não tinha vindo só da família. Então a mãe dele às vezes ia fazer adoração no templo do Senhor Shiva e deixava ele fora do templo enquanto ela ia lá, na areia. E aí um dia ela chegou, ele tinha 3 anos de idade. Um dia ela chegou e quando ela olhou para fora, ele estava metade enterrado na areia, em postura de lótus, de olhos fechados, parecendo uma pedra, meditando. Ela falou, eu nunca ensinei meu filho a meditar, e como alguém em 3 anos vai ficar parado desse jeito? E ela estava adorando, só que coração de mãe é mãe, mas ela estava adorando no altar, no Senhor Shiva. E quando ela voltou, ela olhou e viu que a mesma imagem de Shiva estava refletida no rosto do filho. Mas aí o apego de mãe falou, não, isso é meu bebê, é só alucinação, eu tô... Aí outro dia, no mesmo templo, ela estava fazendo adoração, ele já tinha 5 anos, um pouco antes dela falecer. E aí quando ela saiu, tinha um asceta, um monge errante, com umas roupas velhas, assim, de uma aparência não tão boa, junto com a criança. E aí ela ficou apavorada. Ela se assustou primeiro, né? E aí ele falou, mãe, não se assusta. Por vidas, eu estou cuidando desse seu filho. Eu tenho observado ele cuidadosamente há muito tempo. E, mesmo depois que você partir, eu vou continuar cuidando dele até o momento certo. Ele foi escolhido. Ela não entendeu muito, mas ela entendeu que era algo profundo e respeitou. E aí ele pegou e foi embora, saiu andando, esse monge errante. E ele era Babaji. Estava de olho já no Lahiri, cuidando dele. E aí a gente pode perguntar, mas puxa, o mestre estava cuidando e deixa a mãe dele morrer com 5 anos de idade, deixa ele passar por tanto apuro financeiro, familiar. Que raio de olhar é esse? Será que talvez isso não fazia parte do papel que Lahiri Mahasaya, ou do exemplo que ele tinha que dar para a gente? Se o primeiro mestre da Kriya Yoga tivesse uma vida fácil, estava tudo bem, tudo certo, aí as pessoas iam falar, ele medita por causa disso. Ele medita, para ele é fácil. Entende? Mas a vida dele inteira não foi fácil. Ele perdeu a mãe, depois ele perdeu o pai. E aí, o pai tinha algumas propriedades. Só que o pai casou de novo depois que a mãe dele faleceu. E aí os irmãos, step brothers, como chama? Irmãos, meio-irmãos, começaram a brigar por causa das propriedades. Lahiri Mahasaya já não tinha quase dinheiro. Começaram a brigar pelas propriedades. Ele abriu mão de tudo. Ele já não tinha nada. Ele tinha direito a um pouco. Ele falou, eu não vou brigar. Deixou tudo para os irmãos e para a família e falou, Deus vai prover. E saiu para alugar uma casinha, um barraco praticamente. Depois o Rômulo Babo vai compartilhar a foto da casa dele. Era um barraco mesmo. E lá ele tocou a vida dele. Então, é lindo uma reflexão, por quê? Porque de todas as desculpas que nós damos para não meditar,
o Lahiri Mahasaya mostrou através da própria vida e não de ensinamentos que aquilo lá não deveria ser um obstáculo para a gente não meditar e não fazer. Ele teve essa reconexão com a Kriya em 1861. Na autobiografia do Yogi, isso está descrito, essa história minuciosa. Então, ele foi chamado para mudar de emprego para os Himalaias, e lá Babaji o conduziu para a caverna, onde ele já tinha meditado em vidas anteriores. E lá ele teve acesso de novo à Kriya. E de lá, ele alcançou esse ponto final de realização, e Babaji ordenou para ele voltar para o mundo e espalhar. Claro, ele estava relutante de voltar. Mas Babaji, não se preocupe, eu vou estar sempre com você. E ele voltou. E olha que interessante, as pessoas reclamam de pouco tempo para meditar, porque tem que cuidar da família, ou porque tem muitas obrigações. Lahiri Mahasaya voltou e continuou trabalhando normalmente. Na verdade, ele teve mais 2 empregos depois, juntos, simultaneamente. E depois que ele voltou dessa reconexão com o guru dele, dessa imersão no divino completa, depois disso ele teve os 5 filhos. Todos os filhos dele nasceram depois desse reencontro com Babaji. A primeira depois de 2 anos e os outros depois de muito tempo. Consciente de que ele teria que demonstrar esse papel dessa maneira. E consciente de que a nossa herança é Deus. Não importa o que você tenha que fazer. E falando para cada um de nós, através do exemplo dele, que você tem um papel no mundo, faça esse papel com perfeição. Se Deus te deu esse desígnio do casamento, faça com perfeição. Tenha uma família, mas não esquece de Deus. Trabalha, mas não esquece de Deus. Faça o que você tem que fazer. Isso é maravilhoso. A vida dele foi muito mais exemplar do que teórica, do que ensinamentos. Os ensinamentos dele eram dados na varanda da casa dele. Ele sentava lá na escada, as pessoas se agrupavam e falavam um pouco. Só que ele estava num estado tão profundo, imerso em Deus, que as pessoas não entendiam o que ele falava. Então ele pegava um verso da Bhagavad Gita, e aí ele falava o sentido daquele verso, nada, ninguém entendia. Poucas pessoas conseguiam entender. Então, alguns discípulos dele, como o nosso Sanyal Mahasaya e outros, pegaram a interpretação dele e, em cima da interpretação dele, fizeram outra interpretação. Tipo, mastigaram um pouco mais essa comida, porque não dava. Ele estava num estado tão elevado que a pessoa não conseguia captar. Você lê os ensinamentos dele, interpretando Gita ou outras escrituras, você fala, não é possível. Ele deve ter tomado alguma, porque não tem conexão. Mas nós não temos a conexão, não ele. Se vocês verem a foto oficial do Lahiri, que é do nosso altar, ele andava assim, os olhos entreabertos, um pouquinho só olhando para o mundo, mas a maior parte do tempo olhando mais para o divino. Outro ensinamento. A nossa atenção tem que estar mais em Deus e um pouco no mundo. Enquanto você faz tudo, olhos entreabertos. E ele fazia tudo. Ele fazia compras para a esposa dele. Ele ia para o mercado. E aí ela fazia a lista. Aí um dia ele foi para o mercado e esqueceu a lista de compras. Aí a esposa falou, hoje eu pego ele. Vai trazer tudo errado para cá. Foi lá no mercado e quando voltou ela já estava triunfante com a listinha na mão para dar o golpe final, o checkmate. E aí ele chegou e falou assim, toma, aqui estão suas compras. E ela olhou, estava exatamente tudo que estava na lista, mas tinha um item a mais. Ela falou, agora sim. Ela falou, e isso aqui que você trouxe a mais? Ele falou para ela,
Isso foi o que você esqueceu de escrever na lista. Então, no dia a dia, os ensinamentos dele eram na prática, na vida prática. São muitos. E o que ele ensinava de palavras, você poderia observar direto na vida dele. Ele tinha um estado, apesar de viver em família, apesar de amar e cuidar e de fazer tudo, ele tinha essa consciência de que ele era um com Deus. E que a família era a própria presença de Deus naquela forma. Mas não era só por palavras. A filha mais velha dele devia ter por volta de uns 30 ou 40 anos. Eu não me lembro agora exato. Ficou doente. E ele falou para ela, usa esse tipo de remédio, de homeopatia, que ele fazia. E ela não confiou muito. Os médicos alopatas convencendo ela a tomar um outro remédio. Ele não falou nada. Ela já tinha a família dela. E aí o que acontece? Um dia ele estava ensinando a Bhagavad Gita na varandinha dele, para alguns discípulos. E começaram a ouvir uns gritos dentro da casa, choro. Adivinha? A filha tinha morrido. E isso chegou para alguém e foi falar para ele: sua filha morreu. Ele falou, tá bom. Virou e continuou dando aula de Gita. Aí as pessoas falaram, mestre, você sabe o que aconteceu? Eu sei. Sua filha morreu. Eu falei, eu ouvi. Mas agora o que eu posso fazer? A não ser me conectar. Ela tá bem. Ele sabia que aquilo era só o corpo. Ele sabia onde ela estava e como ela estava. Mas olha o estado. Isso pode parecer um pouco de indiferença, mas não é. É uma consciência do que é a realidade da vida. Então, ele continuou falando da Gita, mas os discípulos não aguentaram. Falaram, chega, para a gente não dá. A gente não tem esse nível, a gente precisa ir embora. E ele seguiu nessa vida dele até o fim. Sem nenhuma demonstração, sem grandes eventos ou divulgação da Kriya. Mas ele foi o primeiro acharya, ele foi o primeiro mestre autorizado a propagar a Kriya. E Babaji falou para ele no começo, você só vai divulgar a Kriya para aquelas pessoas que forem extremamente sinceras, que tiverem a mente focada e concentrada e que estiverem buscando realmente só a realização. Aí o Lahiri Mahasaya deve ter pensado e falou, quem eu vou iniciar nesse mundo? E aí ele fez uma negociação e falou, Babaji, mestre, por favor, olha para o mundo como está agora. Quantas pessoas eu vou encontrar nesse seu tipo de processo seletivo? Essas pessoas sinceras, mesmo se elas não tiverem ainda nesse nível, que elas tenham a oportunidade de receber a Kriya, que elas tenham a oportunidade de desenvolver. Abre um pouco mais aí esse leque. Ele falou, tá bom. Todas as pessoas que tiverem sinceridade, independente da condição mental ou social, ou inicia. E aí ele começou. Todos os sinceros. E logo que ele estava voltando dos Himalaias, ele encontrou uns amigos, já na cidade. E aí ele começou a falar, começaram a conversar sobre espiritualidade, sobre mestres, e esse amigo dele falou assim, hoje em dia, todos os mestres são falsos. Não existe mais esse negócio, tudo isso agora é só história. Então, se tem alguém que se denomina mestre, ele é fake. É só hipocrisia, ele quer ganhar dinheiro. E aí o Lahiri Mahasaya ficou irritado. Falou, isso não é verdade. Eu tenho um mestre verdadeiro. Aí as pessoas falaram, você pensa que ele é verdadeiro? Aí o Lahiri falou assim, eu vou provar para vocês. Ele vai aparecer aqui para vocês. Falou, já venho. Foi lá num quartinho, fechou os olhos e começou a meditar e chamar o Babaji. Ele tinha prometido, sempre que você precisar eu apareço. Aí começou a meditar. Aí o Babaji apareceu. Falou assim, é para essas coisas que você me chama?
Para provar para os seus amigos que eu sou um mestre de verdade, você tem que me tirar de lá para eu vir aqui. Eu retiro agora a minha promessa. Não mais sempre que você quiser eu vou aparecer, mas sempre que eu achar que você precisa eu vou aparecer. Aí ele falou assim, mestre, desculpa, eu sei que foi um erro, mas já que você está aqui, pode aparecer pelo menos para ele? Ele falou, vai, chama eles lá. Aí de repente ele abriu a porta, essas pessoas viram Babaji dentro do quartinho que ele se trancou. E aí, esses foram os primeiros discípulos da Kriya. E assim seguiu a vida dele. Ele teve muitos discípulos e a maioria dos discípulos foi chefe de família. Homens e mulheres, não tinha distinção nenhuma. E ele não estimulava as pessoas a se tornarem monge. Porque ele falava assim, você vai ganhar uma roupa laranja antes de crescer espiritualmente, e aí as pessoas vão começar a olhar para você como santo, vão começar a se curvar, e o que vai acontecer com o seu ego? Em vez de diminuir, vai inflar. E aí você vai para a sua ruína espiritual e não crescimento espiritual. Às vezes, quando ele entendia, ele iniciava as pessoas no caminho monástico. Nem as pessoas da própria casa dele sabiam que ele meditava. Ele fazia todos os deveres e à noite, quando todo mundo dormia, ele fazia a meditação dele. É legal a gente refletir sobre isso não só pela história do Lahiri, mas porque isso é a história de cada um de nós. A gente tem dificuldades, obrigações, a gente tem problema de saúde, financeiro, familiar, relacionamento. A gente tem os altos e baixos, porque o mundo é formado disso. Mas será que isso não é o principal exemplo dele para a gente? Não só os poderes, a mágica, as coisas miraculosas que aconteceram na vida dele, porque são muitas que aconteceram. Mas especialmente nessa vida dele, nessa vida simples, modesta, mas enraizada em Deus. Esse é o principal ensinamento. E por isso que ele foi escolhido nesse estilo de vida. Para trazer essa clareza e motivação para cada um de nós. Algo para a gente pensar. Eu começo a lembrar de algumas histórias dele. Uma vez, ele ficava meditando. Aí os discípulos sentavam do lado dele e ele ficava nesse mesmo estado que ele está na foto. E ficava lá. Às vezes saíam umas palavras. E aí, alguns outros discípulos, uma família, estava vindo de uma outra cidade para encontrar Lahiri Mahashaya. E eles iam de carro de boi naquela época. E tinham que passar a noite por uma floresta. Que tinham os ladrões lá. E matavam e roubavam. E aí, no meio dessa floresta, a roda do carro de boi quebrou. E parou. E não tinha jeito. Aquilo lá era caixão e vela preta. Era certeza que eles iam ser saqueados e provavelmente iam perder a vida. E aí eles começaram a orar para o Lahiri Mahashaya. Mestre, a gente está indo visitar você, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Estavam longe. E orar, e orar, e orar. De repente, enquanto eles oravam, o carro de boi com a roda quebrada, os bois começaram a andar sozinhos. E arrastar esse carro quebrado até a casa de Lahiri Mahashaya. E aí eles estavam em êxtase. E aí eles desceram, e o Lahiri lá, não saiu dela, o Lahiri estava lá. E aí eles desceram e começaram a falar disso para todo mundo. Vocês não acreditam? Esses bois começaram a andar sozinhos depois da oração. E trouxeram a gente até a casa de Lahiri. Foi o nosso mestre e começaram a glorificar o Lahiri. E ele lá. Aí ele abriu um pouquinho mais os olhos e falou assim, para um pouquinho de falar. E falou assim, você não está vendo que eu estou suando? Você não percebe o esforço que eu fiz para puxar esse carro de boi? Ao invés de vocês ficarem falando esse monte de elogio, vocês não podiam pegar um leque e me abanar, por favor? Fechou o olho e voltou para a meditação. Ele não mostrava as coisas, mas de vez em quando. Ontem, quando eu estava em Socorro, a gente estava conversando um pouquinho sobre Lahiri e o Sri Yukteswar era um dos discípulos mais importantes dele. E o Sri Yukteswar tinha um amigo, isso também está na autobiografia,
E esse amigo dele estava morrendo de cólera asiática. Era jovem. Eles eram muito amigos. Aí ele foi orar para o amigo dele. Falou, mestre, ajuda o amigo. Ele falou, vai ficar bem. Vai lá, eu abençoo ele, vai ficar bem. E aí ele voltou aliviado. E quando ele voltou aliviado, o médico falou assim, não tem nem mais 1 hora de vida. Ele falou, como assim? Aí ele ficou mais apavorado ainda, voltou para falar com o Lahiri. Falou, mestre, você prometeu. Ele falou, eu não prometi? Confia em mim, vai dar certo. Eu abençoo ele, volta. Ele voltou lá, o amigo já tinha morrido há mais de meia hora. Os médicos já estavam querendo tirar do hospital para ir para o crematório. Imagina a cabeça dele. Como é possível? Um mestre realizado prometeu e aconteceu isso? E ele voltou de novo. Aí o Lahiri falou, puxa, eu sinto muito. Vamos fazer o seguinte, vamos meditar por ele. Fecha o olho e vai meditar. Aí o Siruktash falou, como eu vou conseguir meditar? Por todo esse desastre que aconteceu, fecha o olho e medita. E aí ele ficou horas lá meditando. Aí quando amanheceu, Lahiri Mahasaya chegou com um potinho de óleo de folha de nim, homeopático. Ele falou assim, vai lá no seu ex-amigo, no seu amigo cadáver, e pinga 7 gotas desse óleo. Siruktash já não tinha esperança nenhuma, falou, tá bom. Aí ele foi lá, na 7ª gota, o amigo levantou. Zerado. E aí foram os dois lá agradecer para o Lahiri Mahasaya. Ele tinha esse humor, essa maneira, às vezes, de mostrar e de ensinar. O próprio Siruktash, ele era muito fraco na infância, de saúde, sempre débil. E aí um dia ele chegou muito fraco para o Lahiri Mahasaya. Falou, mestre, eu estou muito mal. Aí o Lahiri olhou no olho dele e falou assim, eu não estou vendo você mal, você parece muito bem para mim, vai para casa descansar. Aí no dia seguinte ele acordou zerado, sem nada. E ele voltou e falou, mestre, funcionou, eu estou zerado. Ele olhou de novo e falou, olha, mas não se anima muito não, porque você pode piorar de novo, hein? Ele acabou de falar, ele começou a piorar. Aí no dia seguinte ele estava se arrastando de novo. Falou, mestre, você está me fazendo de palhaço? Ele falou, não sou eu que estou fazendo. A sua mente está te fazendo de palhaço. Você percebeu como sua mente é sugestionável? O que eu falo, ela segue na hora. Você precisa estar mais forte. Ele olhou e falou assim, só que a partir de hoje, você nunca mais vai ficar doente. E depois dessa bênção, dessa expressão, ele foi, de novo, voltou para casa. De um dia para o outro, ele engordou 20 quilos. A mãe dele pensou que ele estava com elefantíase. E a partir daí, ele nunca mais teve problema. Uma palavra, um olhar. Uma frase. Tinha um outro discípulo. Eu começo a falar muito das histórias, a gente vai perder a hora. Tinha um outro discípulo que era cego de nascença. E aí nosso mestre Nial falou para ele. Ele era discípulo também ainda do Lahiri. Ele falou, a gente tem um mestre realizado, que ele é imerso em Deus. Por que você não pede para ele restaurar a sua visão? Ele falou, mas eu já sou cego de nascença, eu não preciso. Tô bem assim. Ele falou, mas você ia poder ver a beleza do mundo, as cores. Fez a propaganda do mundo. E aí ele ficou com desejo. Ele falou, puxa, é verdade, eu vou lá. E ele chegou lá, o Lahiri, no estado meditativo dele. Ele falou, mestre, queria te pedir uma coisa. Ele fala, me abençoa para eu enxergar, me dá a visão. E aí o Lahiri falou para ele, certamente não foi ideia sua, não é? Alguém te pediu isso, não é? Ele falou, sim, mas agora eu quero de verdade. E aí o Lahiri olhou para ele e falou assim, eu peço perdão, mas eu não posso fazer nada por você. Quem sou eu para curar alguém? Eu não posso fazer nada. E aí, na hora, esse discípulo se sentiu muito frustrado. Só que, junto com a frustração, deu um estalo. E aí ele respondeu e falou assim, eu concordo, é verdade. Você, como mestre, não pode fazer nada. Mas Deus, que habita em você de uma maneira plena e perfeita,
Você, como sendo a manifestação perfeita do divino, pode fazer qualquer coisa. Quando ele acabou de falar isso, o Lahiri só deu um pequeno sorriso e falou assim: volta para sua casa e medita. Ele voltou, fechou os olhos para meditar. Quando ele abriu os olhos, ele estava enxergando. Então, cuidado, quando vocês verem alguém no ônibus ou no trem, não julguem. Qualquer um pode ser o Lahiri Mahashaya. E a hora da partida dele, porque a gente está falando, amanhã é especialmente o Mahasamadhi dele. Todo mundo tem que ir embora de algum jeito. Um mestre realizado também. Esse corpo tem que partir ou deixar de funcionar por alguma razão. E o Lahiri Mahashaya desenvolveu um tumor nas costas. Tinha uma bola nas costas dele. E ele ficou acamado. Ele praticamente não se movia. Então as pessoas vinham e se curvavam e cuidavam, e vinham médicos e oravam, e as pessoas se mobilizaram muito mais ao redor dele. E aí o filho mais velho dele estava pensando: meu pai é um mestre realizado, imerso em Deus. Será que ele está sentindo todo esse sofrimento? Porque ele não tem mais consciência corporal. Tem alguma coisa errada aí nessa equação. E ele começou a observar o pai dele. Aí um dia ele estava de fora olhando no quarto, Lahiri Mahashaya olhou, viu que não tinha ninguém, pulou da cama. Foi numa prateleira, pegou um livro, começou a ler de pé e cantarolar. Aí o filho ficou indignado. E entrou no quarto e falou assim: eu sabia que isso era uma farsa. Porque durante todo esse tempo você está enganando sua família, você está enganando seus discípulos. Estava bravo. Ele falou: fica quieto. Você não está vendo que com essa minha doença, eu tenho que partir, mas com essa minha doença, os discípulos estão se sentindo mais próximos? Você não está percebendo que o coração deles está mais conectado com Deus? Você não está percebendo que eles estão aumentando a compaixão deles ao servir o Guru? E eles estão recebendo todas as minhas bênçãos também nessa maneira? Fica quieto e não fala para ninguém. Deixa o nosso drama continuar. E foi assim até o final. E aí no dia da partida dele, ele foi lá para o tapetinho dele de yoga, sentou na postura de lótus, fechou os olhos, entrou no estado de meditação profunda aí. Foi. Suavemente. Divinamente. Nada, sem nenhum. 6 meses antes ele tinha avisado a esposa: quando eu morrer, daqui 6 meses, não crema o meu corpo. Eu quero me enterra na nossa casa. Porque depois ia se tornar um local de receber as bênçãos de energia. Só que ela não deu muita bola. Claro, falando, tá me preparando talvez, mas não com essa precisão. E aí quando ele partiu foi claro, um choque para ela. E ela esqueceu disso. E aí levaram o corpo dele para o crematório. Quando estava queimando, ela lembrou. Mas aí já era tarde. Cremaram o corpo dele. Mas essa casa dele ainda é um local de peregrinação, a casinha dele lá em Varanasi, em Benaras. Quando ele estava partindo, nesse momento dele deixar o corpo, que ele estava em postura de meditação, os discípulos que não estavam próximos dele, ele apareceu fisicamente para cada um deles, para os discípulos principais, para falar, para dar satisfação, falar assim: estou partindo. Agora chegou a minha atuação aqui chegou a um fim, mas eu estou sempre com vocês. E partiu. Que essa vida e exemplo dele possa inspirar nossas vidas. Não é se apegar só a essa parte. Essa parte é legal, é interessante. A gente ri sobre os poderes espirituais, sobre as aparições, mas não é esse o nosso combustível. O nosso combustível é que é possível para todos nós. Está nas nossas mãos. Deus, assim como o Babaji estava cuidando dele, os mestres estão junto com a gente o tempo inteiro.
Deus colocou a gente aqui com esses papéis, mas não é só para a gente sofrer, para ir para cima e para baixo. Ele colocou a gente aqui para a gente também ser exemplo. Para a gente também entender que, através da nossa mudança e do nosso crescimento, a gente pode mostrar para os outros também. Que o exemplo de Lahiri seja o nosso exemplo de motivação para a gente mudar, para a gente crescer e para a gente não colocar nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade no nosso crescimento espiritual. Sempre que qualquer um de nós pensar assim, hoje eu não vou meditar porque eu estou com um problema, hoje eu não vou meditar porque eu estou cansado, porque eu trabalhei muito, hoje eu não vou meditar porque a minha família está demandando muito de mim. Lembra do Lahiri Mahashaya. E ele mesmo vai arrancar essas desculpas da sua cabeça. Que ele possa inspirar mais nossas vidas. Eu peguei alguns ensinamentos dele para a gente refletir um pouquinho. São tantos que eu fiquei até perdido para falar tão poucos. Mas só para a gente entender um pouquinho a maneira dele de ensinar também. O próprio toque de um mestre pode levar um discípulo sincero para um estado avançado. Mas somente a prática incessante dele, combinada com amor, fé e devoção, o levarão para a realização divina. O mestre pode fazer tudo para a gente, só não pode sentar e meditar para a gente. Ele está pronto para oferecer todo o tesouro, só que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o que a gente aprendeu, meditar. Deus faz tudo, a vida é só um meio para isso. Se a pessoa vive com essa atitude de entregar tudo para Deus, ela não terá mais nenhuma preocupação. A Kriya Yoga deve ser praticada para a obtenção da libertação, da realização. Longevidade, prazer e desfrute são efêmeros. O que ele está falando aqui, a meta da meditação é realização. E é o único caminho que pode te dar isso. Vida mais longa, uma vida saudável, desfrute, ou qualquer outro tipo, é só uma consequência da meditação e não deveria ser uma meta. Porque se qualquer outra coisa efêmera for a meta da nossa meditação, quando a gente alcançar isso, ou se a gente não alcançar isso, a gente para. Realização. Kriya Yoga é o próprio Vedas. A prática da Kriya Yoga é equivalente ao estudo dos Vedas, das escrituras sagradas. E o estágio da meditação em silêncio para Vasta é o final e a absorção dos Vedas. O dinheiro faz as pessoas dançarem como marionetes, e ele não traz a paz real. Não se preocupe tanto com as incertezas do futuro. Um santo ou um ser realizado pode ler a mente de qualquer pessoa ao fixar seus olhos nos olhos dessa pessoa. Isso revelará para ele a natureza dessa pessoa, as suas conquistas e decepções. E com isso, ele pode trazer alívio ao sofrimento dessa pessoa e também pode descobrir o melhor meio para a libertação dessa mesma pessoa. Nosso Guruji não está mais falando nos últimos tempos, mas ele apareceu nas últimas bênçãos, escrevendo na lousinha. Eu não sei quantos de vocês viram, não sei se vocês viram, mas o olhar dele, penetrante para cada um da sala. Ele não parava de se mexer enquanto ele não tivesse essa troca de olhar com cada um deles. Quando eu estava pensando nesse ensinamento do Lahiri, eu estava pensando nisso. Não era só eu quero ver as pessoas, ele estava abençoando através do olhar. E é poderoso. Aqui tem uma precaução para vocês, tomem cuidado. Se você discutir com um mestre, na próxima vida você nasce como um jumento. Esse ensinamento do Lahiri Mahasaya. E se você falar mal de um mestre, você nasce como um cachorro. Então, cuidado.
Controle da sua respiração é como uma arma. O verdadeiro erudito é aquele que tem a capacidade de manusear essa arma com eficiência. O prana, ou a nossa energia vital, é a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho e o nosso amigo. Aquilo que a gente olha para os nomes e formas e que a gente chama de pai, mãe, filho, amigo, na verdade nada é do que a manifestação de prana, de energia vital condensado. Os 5 elementos são prana. A respiração é o prana. E prana é a presença do divino. Então, a condensação desse prana forma o seu pai, a sua mãe. Então, ele está falando aqui, olha, veja o seu pai, veja a sua mãe, mas não esquece que isso é a forma condensada de Deus. Isso também é interessante. Quando a gente se inicia em Kriya, a gente faz um voto de meditar quantas vezes por dia? Alguém se lembra ou não? Uma vez por dia. Uma? Pelo menos tem uma, com certeza. Mas no voto são 2. E pronto. E olha o porquê. A prática da Kriya pela manhã remove todos os vícios da noite. E a prática da Kriya à noite remove todos os seus pecados e erros durante o dia. E aqui tem pessoas que falam que estão longe do ashram e estão longe dos mestres e não encontram o mestre. Olha a promessa do Lahiri. Confiando na verdade, se você se refugiar em mim, mesmo se você estiver num local distante e remoto, eu não terei outra escolha a não ser estar presente diante de ti. Eu estou sempre com aquele que pratica a Kriya regularmente. Só mais algumas. Não se iludam ao tentar fazer o bem para o mundo. Parece estranho isso. Tudo é efêmero. Mostrar o caminho da redescoberta da alma é o único bem permanente que pode ser feito para o mundo. E isso realmente pode eliminar todo o sofrimento do mundo. Muitas leituras não é algo benéfico. Porque em Paravasta, na meditação em silêncio, você tem que esquecer tudo. Leia o que é necessário, um pouquinho para te estimular a meditar mais. Mas não devora livro, porque na hora da meditação você vai ter indigestão. Come demais. Muitas pessoas aprendem Kriya somente para serem curadas de doenças. E mais tarde elas desistem, sendo curadas ou não. As pessoas que não têm fé nesse caminho não deveriam ser iniciadas. Eu não vejo erro nenhum com o casamento. Se você deseja casar e não se casa, isso talvez te conduza para a imoralidade. Mas se você não deseja casar, também não precisa. Bom, ele não poderia falar mal de casamento, porque ele foi o exemplo. Até a última respiração. E não só ele e a esposa também era realizada. Depois que ele partiu, ela virou o guru de todos os discípulos dele. Então eles iam lá para bênção, para aconselhamento por ela. Ele chamava ela da Santa Mãe. Hã? Pela companhia dele, ela não sabia nem que ele meditava, mas depois de entender quem era o marido dela, ela começou a mergulhar nessa prática espiritual e nessa conexão, e com isso ela fez a prática espiritual dela, mas ela herdou também toda a herança espiritual do Lahiri. Eu vi que tinha algumas perguntas aqui. Aquela primeira pergunta é: a prática de Kriya, então, não deveria ser mais difundida para as classes mais pobres, a yoga e meditação? Sim, e com uma compreensão verdadeira do que é yoga e meditação. Não só como uma prática.
Porque se isso for como uma prática quase que esportiva ou como um hobby, é claro que as pessoas de classe mais desfavorecida ou essas classes mais pobres, quem vai ter tempo? Eles estão preocupados em trabalhar, em ganhar, em manter a vida. Quem vai ter tempo de fazer alguns exercícios para ficar com o corpo mais bonito? Mas quando a compreensão verdadeira da meditação, da cria, realmente começar a alcançar as pessoas, isso vai ser natural. Não existe um bloqueio de falar não seja divulgado. Isso é para todos. Qualquer um pode entrar num site, mas isso vai tomar mais força com a conscientização das pessoas do que é verdadeiramente a meditação e yoga. Não só como uma prática ou como um outro hobby da vida, mas como algo essencial como comer, respirar e dormir. Quando isso realmente tomar mais força e mais consciência, isso vai chegar para todos. Já está chegando. Gradualmente a gente chega lá. O que significa aquele cordão que o mestre usa no tórax, o Lahiri Mahashaya? Isso é um cordão de um voto que ele faz. Na Índia, depois de 13 anos de idade, tem uma cerimônia que os brahmanes, que é de uma das castas, recebem esse cordão. Ele tem, agora, se eu não me engano, são 9 cordões, 9 barbantes juntos. E cada um deles lembra de um dever ou de uma responsabilidade dos brahmanes, descrito na Bhagavad Gita. Então, eles têm Dharma, eles têm que servir os outros, eles têm que orar e meditar, eles têm que falar a verdade. Então, esse cordão é para lembrar desses votos que ele tem que seguir por toda a vida, especialmente esses 9 pilares da existência deles. Alguns têm a ver, mas não é exatamente aqueles 9 passos da devoção. Aqui tem uma outra. A prática sincera da Kriya seria suficiente para corresponder a um Dharma? A prática da Kriya é o maior Dharma, segundo Lahiri Mahashaya. Porque com a prática da Kriya, a sua mente vai ficar pura. As suas negatividades vão desaparecer, os seus maus hábitos vão desaparecer e a sua vida inteira vai se tornar um Dharma. Então, claro, a prática da Kriya é um Dharma e é o maior deles, porque ele, a partir daí, você vai naturalmente viver com os outros dharmas. Naturalmente, esses valores, princípios morais, éticos, espirituais vão aflorar na sua vida. Mas com uma mente agitada, com uma mente negativa, com uma mente cheia de desejos de agitada, como a gente vai conseguir estabelecer qualquer valor e princípio? Você sabe que é bom não mentir, mas a gente mente. Você sabe que é bom não ser violento, mas você grita. Enquanto a nossa mente não ficar pura, o Dharma não é possível ser estabelecido. A Kriya vai purificar a sua mente. E o Dharma naturalmente se manifesta. Qual o benefício de ter alguém realizado na família ou como amigo? Já está com interesse, quer negociar, né? Quer transferir já a responsabilidade. É dito que quando uma pessoa da sua família se realiza, da família de sangue, toda a família se liberta. 3 gerações. Anteriores e posteriores. Então vamos supor, você medita agora e se realiza nessa vida. Seu pai, sua mãe, seus ancestrais de 3 gerações e 3 gerações futuras estão libertos. Mas não adianta vocês negociarem e falar, agora, meu filho, você medita aí, me realiza logo. Ou chegar para o seu pai, para sua esposa, vai meditar, vai meditar. Medita, e você está fazendo bem para... E qual a vantagem de ter um amigo realizado, um amigo que pratica Kriya ou avançado espiritualmente? Boas companhias. Alguém que emana espiritualidade, alguém que emana paz, vai te motivar. Boas companhias é algo extremamente importante. Porque a nossa mente absorve o tempo inteiro. E se você tiver pessoas espirituais como amigos,
Ó, já estão tentando negociar também. Meus filhos adotivos também vão me libertar. Seus filhos adotivos ou não, eles vão te oferecer espiritualidade. Mas se preocupa com a sua realização, não do seu filho. Se realiza você para você libertar o seu filho. Não se preocupar com o seu filho te libertar. Como saber quais seriam as leituras úteis e necessárias? Ih, tá chegando um monte de pergunta. Como saber quais seriam as leituras úteis e necessárias para não extrapolar? Presta atenção. Leituras úteis, primeiro, tem que ser condizente com o seu caminho espiritual. E segundo, leia algo que você vai conseguir aplicar. Não fica lendo só sobre poderes espirituais e sobre um monte de coisas divergentes ou muitas coisas diferentes, porque aí você vai prestar atenção. Como você vai perceber que foi a mais? Quando você fechar o olho na meditação e todo aquele negócio vir para sua cabeça. E eu devia ver uma luz azul. E essa estrela é de 5, não era de 2 pontas. E meu chakra tem essa pétala ou aquilo. Então, leia um pouquinho e, mais importante, fica matutando sobre aquilo. Digira o que você leu. E isso vai te tornar, essa leitura, essa teoria vai se tornar parte da sua vida. E isso é o mais importante. Então, os mestres falam, por exemplo, lê um verso da Bhagavad Gita. Põe no seu bolso esse verso. E todo dia, durante o dia, leia, leia, leia. E ele vai começar a fazer parte da sua vida. Pega um livro, leia um parágrafo de algum livro condizente com o seu caminho. Por exemplo, quem pratica Kriya. O Guruji escreveu mais de 150 livros. Não é propaganda, fala, lê só Kriya. Mas você está direcionando sua mente para um caminho. Porque se você abre muito, a sua mente vai ficar confusa. Escolhe um caminho e se alimenta com algo que é condizente com o seu caminho. Isso é importante. E não muito, porque senão você vai ter indigestão. Tenho transtorno de déficit de atenção. Minha mente se distrai facilmente com tudo que está à minha volta. E tenho dificuldade em me concentrar. Eu acho que o mundo inteiro tem transtorno de déficit de atenção. Então, na meditação, eu tenho essa dificuldade. Ainda assim, minha meditação é válida? Mãe, lembra de uma coisa. A nossa atitude é o mais importante na meditação. Será que os mestres e os gurus não sabem que nós todos somos imperfeitos? Imperfeito assim, nós estamos crescendo. A gente é imaturo. A gente é um bebê caminhando. Imagina se um bebê falasse assim, mãe, eu tropeço e caio, eu não consigo andar direito. Você ainda me quer como filho? Imagina o que ela ia falar. Não fala essa besteira. Continua a andar. Se sua mente coopera ou não, se você se concentra ou não, isso importa muito pouco. Mas a sua dedicação de falar, não importa se eu concentro ou não, não importa se a minha mente é difusa ou não, eu vou fazer o que o meu mestre pediu, sentar, fechar os olhos e meditar. Eu vou lembrar que Lahiri Mahashaya falou, se você praticar, eu não tenho outra opção a não ser ir lá e te abençoar. E o resto está garantido. Não se preocupa. Não se preocupa com a sua mente, porque ela é temporária. E daqui a pouco ela está calma, focada, concentrada e espiritual. Segue em frente, orando e se conectando, oferecendo para Deus e para os mestres. Não se importa no estado atual. Por que somente uma fotografia do mestre Lahiri em livros divulgados? Porque ele só tirou uma foto. E ainda assim foi uma dureza. Ele não queria deixar ninguém tirar foto dele. E aí, finalmente, ele concordou com esse fotógrafo. E esse fotógrafo ficou orgulhoso. Falou, eu vou ser o único que vou tirar foto dele. E com esse pensamento, ele foi tirar a foto do Lahiri em postura de meditação. E aí ele foi lá, tirou. E aí foi revelar. Quando ele foi revelar, só saiu o tapetinho. O Lahiri não estava. Ele ficou frustrado. Ele falou, mestre, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Eu que pergunto para você, o que aconteceu? Você é o fotógrafo.
tentou de novo. Só o tapetinho. E aí ele foi lá e se curvou e falou assim: tem alguma coisa errada que eu estou fazendo, mestre? Me perdoa pela minha ignorância, mas por favor, agora pode sair na foto, por favor? Ele falou: vai lá e tenta mais uma vez. Eu já estou ficando cansado desse sol. E aí ele foi lá e saiu essa foto. E foi a única foto que o Lahiri Mahashaya permitiu tirar dele. E ele falou, depois disso, ele falou para as pessoas: se você olhar para essa foto e acreditar que ela é minha presença, eu vou te proteger de qualquer coisa. Mas se você olhar e falar que é só um pedaço de papel com uma foto, eu vou ser só um pedaço de papel. Você escolhe. Tinha umas discípulas que foram meditar com a foto dele, meditavam com a foto dele, estudavam a Gita. E aí um dia elas estavam recitando a Gita e caiu um relâmpago e incendiou a casa. E elas se agarraram, seguraram na foto, todas ficaram juntas do lado da foto e começaram a orar. A casa inteira pegou fogo, menos o quarto que elas estavam orando. Então depende de nós. É só uma foto ou é a presença dele? Swami, no meu caminho estão presentes, além da Kriya, os sutras de Patanjali, alterno, entrelaço a prática da Kriya com Ashtanga. Tudo bem? Tenha suas práticas, faça os seus estudos, mas não mistura, não faz tudo um balaio de gato. Pratica, Kriya. Depois, se você tiver uma prática de Hatha, alguma outra prática de Yoga, faça em outro momento. Mas tenha clareza da diferença dos dois. Não tenta combinar, não tenta pegar um pedaço daqui, um pedaço dali e fazer um Frankenstein. Tenha clareza da separação, faça os dois de maneiras distintas. E tudo certo. E aumentou agora. Ainda tem os Vedas, os Evangelhos de Jesus. Não consigo escolher dentre eles. Estão tudo dentro de mim. Estou me dispersando demais? Presta atenção. Se você, na hora da meditação, estiver pensando em Jesus, em Krishna, em Patanjali, nos Vedas, no Ashtanga, você está se dispersando demais. Vai gradualmente, meditando com sinceridade, segue com seus estudos. E a meditação vai mostrar para você o que deve ser estudado e o que não deve. De dentro para fora, você vai perceber o que está te fazendo bem e está te conduzindo para meditar e o que está te tirando. Às vezes, as pessoas, por distração, entendem que tem que estudar mais. Então, mesmo estudar Vedas, mesmo estudar a Bíblia inteira, se te tirar da meditação, está te dispersando. Se em algum momento, ao invés de meditar, e você fala: nossa, está tão boa essa leitura que eu vou continuar e eu medito depois, errou. A leitura está te fazendo mal. A leitura espiritual nas nossas vidas deve nos conduzir para meditar mais e para buscar a experiência. Não fica lendo só o cardápio no restaurante. Tem que pôr a comida na boca. Ih, a gente está com muita pergunta. Eu vou ter que filtrar. Somos humanos e há situações que o lado terreno é mais forte. Porém, observo, através das meditações, que uma paz se instaura e os sentimentos ruins se dissipam. É esse o caminho? Sim! Nós somos humanos, nossa mente é imperfeita e os nossos desejos, nosso ego, nossa ignorância vai continuar nas nossas vidas, mesmo com esforço e com dedicação. Nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Só que a gente não pode aceitar isso como sendo parte, é assim mesmo. Errei, não importa, vou continuar porque está melhorando. Ainda fico nervoso, mas fico menos. Perceba as mudanças sutis, como foi essa sua percepção. Que os ruins começam a se dissipar. O nosso lado humano vai continuar até a realização. Mas a gente tem que se conectar mais com o lado divino. E o nosso lado humano vai se tornando cada vez mais perfeito. Oferece para Deus seus erros. Oferece para Deus as negatividades. Oferece para Deus a incapacidade. E isso se torna devoção. E isso se torna também purificação. Nunca se abalem, nunca se chateiem, nunca se desmotivem por perceber negatividade, por perceber fraqueza.
Porque o que a meditação faz? Acende a luz. Então, é natural que a gente perceba ainda mais as fraquezas, ainda mais os nossos lado obscuro, ainda mais as negatividades. Mas isso é parte do crescimento espiritual. Não liga para isso, oferece para Deus e medita, porque a meditação vai destruir e incinerar tudo isso. A prática de Tai Chi tem alguma influência na cria? Não. Pratica seu Tai Chi, se acalma, pratica essa introspecção em outro momento e depois faz a sua prática de cria. Isso não tem problema. Última. Podemos afirmar que os movimentos da Kriya Yoga que fazemos hoje na prática são exatamente os mesmos que foram ensinados por Lahiri e outros mestres há mais de 150 anos atrás? Sim. O Gurudev Baba Hariharanandaji trouxe essa prática original para nós. Em algum momento, na década de 20, por exemplo, quando o Yoganandaji veio, ele percebeu que o público ocidental estava imaturo. Não sabia nada de yoga e de meditação, então eles precisavam ser preparados. Então, com isso, criou-se alguns exercícios de preparação, de energização, de magnetização. Mas quando o Gurudev veio, já 50 e poucos anos depois, ele percebeu que as pessoas já estavam prontas. Então, o que ele começou a fazer? Oferecer a prática direto da Kriya. A Kriya original e autêntica, como o Babaji ensinou pela Lahiri Mahashaya. Então, o que a gente aprende hoje na Kriya Yoga é exatamente o que Lahiri Mahashaya aprendeu, o que Lahiri Mahashaya ensinava e que todos os nossos mestres praticavam. Você sente a presença de Deus agora? Boa pergunta. Eu tento, eu me esforço. Eu tento lembrar dele na respiração. Então, eu estou me esforçando para me conectar e sentir essa presença de Deus. Obrigado pela pergunta. E você, sente? É um processo. Os mestres estão o tempo inteiro nessa presença de Deus. Eles só enxergam Deus e mais nada. Todos nós estamos tentando. Lembra, esquece. Esse é o nosso desafio. E a gente tem a nossa retaguarda divina para nos mostrar o caminho, para nos abençoar. Lembra, pensem nisso. A nossa meta não é ser perfeito. A nossa meta não é ter a meditação ideal, a nossa meta é só meditar, com sinceridade e com pureza de uma criança. Falar, mestres, vocês me chamaram, vocês sabem todos meus enroscos, aceito. Eu estou tentando o meu melhor e eu tenho um desejo sincero de mudar, me ajuda. Só isso. O resto eles cuidam, é promessa. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor, um pouco. Lembra da sua respiração. Lembra da respiração. E você está contentando os mestres e atraindo a presença deles. Reflitam com sinceridade. Quão afortunados somos nós de receber todo esse tesouro espiritual, de poder orientar e inspirar nossas vidas nessas vidas desses grandes seres divinos que viveram no mundo, que passaram por tudo que a gente passa
mas tiveram êxito na jornada. Mas chegaram ao fim da peregrinação divina. Será que é só eles? Ou será que eles estão ansiosos para que a gente também chegue lá? As mãos estão estendidas para nós, convidando cada um de nós para trilhar, para seguir sem parar. Vão ter pedras, vão ter buracos, vão ter subidas e descidas. E daí? Os guias sabem o caminho. Estão nos conduzindo com perfeição e com segurança. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente aproveite todos esses presentes para crescer, para mudar e para servir. Esse é o maior serviço nosso para a humanidade e para a criação. Que a gente tenha mais determinação, mais firmeza, mais desejo para meditar, para seguir em frente e se libertar por completo da ignorância e do sofrimento. A gente tem a garantia deles, a promessa. A nossa parte é só caminhar. Orando a Deus e aos mestres, especialmente ao nosso Guru Lahiri Mahashaya, pedindo as bênçãos para todos nós, as crianças, para que o nosso caminhar seja cada vez mais firme, sólido e estável. Tentando perceber essa presença de Deus em todos vocês, e em toda parte, eu me inclino a vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Obrigado pela presença, pela oportunidade, e um lindo domingo para todos nós. Jai Guru.